E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar mais uma aula aqui. Essa é a aula 11, tá bom? De análise de processos físico-químicos, né? Hoje nós vamos falar sobre concentração normal. O cálculo da normalidade é feito através dessa expressão abaixo aqui, ó. Normalidade igual a número de equivalente grama pelo volume, na qual N é normalidade, volume da solução em litro, e N é EQGQ, número de equivalente grama do soluto, tá? Que está na fórmula ali. Aqui na verdade tinha que ser N EQG, EQG1, EQG1, não é Q aqui, tá? Só um detalhezinho aí. Embora a normalidade tenha caído em desuso nos laboratórios, ela ainda é importante para o cálculo da padronização de soluções. E na normalidade teremos três situações que são relevantes, tá, gente? Que são as dos ácidos, que são as substâncias que liberam H+ em solução, as bases, que são substâncias que liberam H- em solução, e os sais, que são as substâncias neutras, que se dissociam formando cátions e ânions, cátions positivos e ânions negativos, né? Beleza. Cálculo da concentração normal. Então a gente tem três situações, como falado atrás lá. Para o ácido, nós vamos ter o equivalente de ácido vai ser a massa molar do ácido dividido pelo número de hidrogênios ionizados, tá? Então aqui tem onde 1E de ácido é um equivalente grama e a massa molar e mm é massa molar. Aqui ele dá um exemplo. Quantos gramas tem em um equivalente grama de HCl? Então, a massa molar do HCl é 36,5 e o número de hidrogênios do HCl é 1. Então fica 36,5, tá? Nas bases aqui, o raciocínio é o mesmo. O equivalente grama da base vai ser a massa molar dividido pelo número de OH- ionizado. Exemplo, quantos equivalente grama tem 80 gramas de NaOH? Aí aqui ele é uma conta um pouco diferente, tá? Então ele calculou um equivalente grama, que é 40, tá? Ele vai pegar a massa molar, que é 40, dividido por 1, que é a quantidade de OH que foi liberado. Então, um equivalente grama dele é 40. Aí ele fez uma regrinha de 3 aqui, ó. Se um equivalente é 40, x é 80 e achou 2, tá? Não está aparecendo ali, que eu acho que eu omiti, mas são 2 equivalente gramas, né? 40 é 1, x 80 é 2. Aí para o sal, ó, um equivalente grama do sal vai ser a massa molar dividido por número de elétrons transferidos do sal. Quantos gramas tem um equivalente grama de NaCl? Aqui é Na mais e Cl menos, tá, gente? Então, ó, ele vai ter um só embaixo. A massa molar do NaCl é 58,5. Ele vai ficar 58,5 dividido por 1, 1 equivalente grama, 58,5, tá? Então, 1 equivalente grama de NaCl tem 58,5. Então, as fórmulas de calcular é sempre massa molar dividido pelo número de elétrons, né? As três fórmulas elas podem ser resumidas numa fórmula geral, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? mm, no caso, massa molar, dividido pelo x. Esse x, no caso das três fórmulas, tem três situações. Uma é hidrogênio, pode ser o número de hidrogênio. O x pode ser o número de oxigênio. Ou o x pode ser o total de elétrons, como a gente viu no sal, no NaCl, tá bom? Então aí a partir daqui dá para fazer algumas relações entre molaridade e normalidade. A normalidade ficaria sendo o X, que pode ser H+, ou H- ou elétrons, vezes a concentração molar, tá certo? Normalidade igual a o X vezes a concentração molar. Quando a gente quiser passar de
normal para molar, tá? E vice-versa. E a normalidade fica sendo assim, ó, a massa pesada dividido pelo equivalente grama, que a gente calculou aqui, tá? Vezes o volume. Então o cálculo do equivalente grama é sempre o mesmo. É a massa molar dividido pelo o x. E aqui no caso vezes o volume em litros, tá bom? Então essa fórmula é a mais importante, viu gente? Ó, essa é a mais importante que a gente usa para normalidade. Sendo que a gente precisa do equivalente grama que foi calculado anteriormente. Então são dois cálculos. Ah, professor, mas é mais difícil assim calcular? A normalidade era um pouco mais difícil de calcular mesmo. Só que ela, ao invés dela, no caso, eu citei que ela está em desuso, né? Mas ela, para algumas situações, ela é importante. Por exemplo, quando a gente for fazer o cálculo das reações, né? A estequiometria é bem mais fácil de calcular com normalidade do que com molaridade. Então lá na frente vai ficar importante, interessante, né? A gente usar a normalidade para alguns cálculos de reações de neutralização, por exemplo, tá bom? Aqui, peraí, que eu me perdi aqui. Vamos lá. Exemplo de cálculo da normalidade. Então eu vou colocar um cálculo aqui para o ácido sulfúrico. Qual a massa de ácido sulfúrico contida em 80 ml de uma solução 0,1 normal? Então, primeira coisa, né, ele pega os dados aqui, massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol, o volume 80 ml, que é 0,08 litro, normalidade é 0,1, normal, e a massa é o que eu preciso. Aí ele calcula o equivalente grama, na primeira parte, né? Ele pega o 98 e divide por 2. Por que 2? H2, gente, ó, 2 hidrogênios. Então, fica sendo o equivalente grama 49. É esse número que vai aqui embaixo. Calcular a massa. Então, ele precisa dessa massa que é M1, que ele não tem, ó. M1 ele não tem, então ele vai passar tudo para cá, multiplicando 0,1, certo? Então, ele vai ficar, no final vai ficar M1 vezes igual a 0,1 vezes 49 vezes 0,08, que dá 0,392. Se vocês calcularem a multiplicação desses três, vocês vão chegar nesse resultado. Eu acho que acabou aqui o vídeo. Praticamente era isso, pessoal. O vídeo era até aqui mesmo, o cálculo da normalidade. Vão ficar aqui as fórmulas, vou deixar um texto para vocês, né, com as equações e alguns exercícios, né, básicos dessa aqui. Na próxima aula nós vamos fazer mais uma rodada de exercícios agora com a normalidade, tá? Então eu vou passar uma lista para vocês praticarem. E aí na outra aula a gente resolve essa lista aí, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês, galera. Tchau.